chegou a hora do Edward contar essa história. Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Isa, esse aqui é o meu canal. Hoje eu vim expor pra vocês a minha outra cara metade leitora, né? Eu vim falar sobre Sol da Meia-Noite, vim fazer uma resenha aqui pra vocês. E gente, eu sinceramente, sendo bem sincera pra vocês aqui, eu sou suspeita pra falar de Sol da Meia-Noite, porque eu sou apaixonada pela saga inteira do Crepúsculo. Mas, assim como sou apaixonada, também tenho algumas críticas, né? Algumas ressalvas, não vou ser hipócrita aqui pra vocês. E eu vou tentar não dar spoilers, tá? Se eu for dar algum spoiler, eu vou falar antes. Mas eu vou tentar não dar nenhum. Na hora que eu decido gravar vídeo, aí aparece uma máquina fazendo obra e um escambau todo aqui péssimo, né? Tudo bom, queridos? Quem quiser acompanhar melhor as minhas leituras, né? Já que agora eu tô sendo assim tão frequente como leitora, é só me seguir no Instagram ou no Scoob. Eu vou deixar o link de ambos aqui na descrição. Gente, ri demais com esse livro. Eu ri bem mais que Crepúsculo, mas enfim, ri demais com esse livro. Chorei também, gente. Stephenie Meyer me fez chorar com uma história que eu já conhecia de cabo a rabo. Gente, um livro, nunca, eu tava esperando o dia que um livro me fizesse chorar, e esse livro me fez chorar por uma história que eu já conhecia. Uma ressalva que eu quero fazer pra vocês aqui é, os primeiros capítulos, eu, que sou bem apaixonada pela saga, eu achei chato. Eu só fui começar a me envolver assim quando começou a desenvolver ali o romance, a história do Edward com a Bella. Então, se vocês começaram a ler os primeiros capítulos e não deram a chance realmente pra esse livro, gente, lê, desenvolve, porque os primeiros capítulos são chatos mesmo, pelo menos eu achei, né? E quando eles começaram a história aí foi que as emoções foram tomando conta de mim, e eu já não queria mais parar de ler. E agora que eu terminei o livro em 11 dias, eu tô sentindo que tá faltando uma coisa em mim, tá faltando alguma coisa. Eu falei até pro pessoal, porque a gente leu em leitura coletiva, tá faltando um pedaço de mim. Foi o mesmo que eu terminar um relacionamento. Vai ser difícil outro livro superar esse aqui. Então vamos lá, eu vou fazer algumas considerações positivas e algumas considerações que eu achei negativas sobre o livro. Vou começar pelas positivas. Primeiro, e como eu já falei aqui pra vocês, já ficou explícito aqui pra vocês, superou muito as minhas expectativas. Gente, eu tava com expectativa tão grande, mas tão grande nesse livro, desde que eu soube que ele ia ser lançado. Gente, eu sou tão apegada nessa série que eu criei uma expectativa enorme, e eu tava tipo, meu Deus, eu não posso criar uma expectativa, porque toda vez que eu crio expectativa eu me decepciono. Então eu não queria criar uma expectativa, mas no meu coração eu tava com uma expectativa tão grande que eu tava esperando, de verdade, me decepcionar com esse livro. E ele superou todas as minhas expectativas. Eu simplesmente amei. Vocês não estão entendendo, eu amei. Outro ponto que eu também achei positivo, que eu já vi várias pessoas comentando, que eu já assisti várias resenhas de pessoas que leram esse livro, né? Então, foi que a gente pôde conhecer melhor os personagens, já que o Edward conseguia ler a mente de todo mundo, menos da Bella, mas a da Bella a gente já conhecia em Crepúsculo. Então, já que o Edward conseguia ler a mente de todo mundo, a gente ficou realmente conhecendo os personagens, e a gente conseguiu conhecer melhor a família Cullen, né? Criei rancinho da Rosalie, amei, mais do que já amava a Alice. A gente pôde ver, por exemplo, a Bella. A Bella, ela se achava tão chata, tão sem nada a acrescentar na vida de ninguém em Crepúsculo, né? Segundo a mente dela, segundo a perspectiva dela mesma, que a gente pode ver no Edward que a Bella é uma pessoa bondosa. Olha, meu Deus, eu tô dando spoiler, gente. Mas enfim, não é um spoiler, bem spoiler, mas mais ou menos. A gente é o segundo Edward, né? O Edward, ele viu na Bella uma pessoa bondosa, uma pessoa que gosta de ajudar os outros e que principalmente coloca as pessoas antes dela mesma. Assim, a gente pode ver bem nítido em várias cenas do filme que ela se preocupa muito mais com a pessoa do que com ela mesma. Mas, gente, não é bem um spoiler, né? Isso tá exposto em, tipo, no filme, em Crepúsculo, em todos os livros, enfim, tá exposto pra todo mundo, pra quem quer ver que a Bella é suicida. Mas um lado que a gente não esperava era conhecer o Edward todo romântico e apaixonado pela Bella antes mesmo que ele soubesse, né? Porque quando a gente viu na perspectiva de Crepúsculo, a gente viu que de imediato o Edward odiou a Bella. Mas na verdade não foi um ódio, ele já amava ela e ele odiava o fato dele amar ela. Na verdade ele amava ela, mas ele não sabia que ele amava ela. E é muito engraçado quando ele descobre que tá apaixonado pela Bella, cara. É muito engraçado. Então a gente percebe, mano, o tanto que o Edward foi fofo, o tanto que o Edward
todo apaixonado, todo cuidadoso, todo... Meu Deus, apesar do excesso de proteção dele, eu vou falar disso um pouco mais na frente, mas apesar do excesso de proteção dele, as causas dele sempre foram muito nobres, sempre foram muito boas pra quanto a Bella. Mesmo que tenha tido uma quantidade considerável de vezes que ele queria matar ela, ele se segurou e não matou, né? Olha só como ele ama a Bella, conseguiu não matá-la. A gente teve a oportunidade de conhecer também melhor alguns outros personagens através da habilidade de ler mente do Edward, né? Como o Mike Newton, que é um completo sem noção, chato e obsessivo pelo amor da Bella. Amor esse que ele não tem, né? A Jéssica, por exemplo, que é uma falsa e invejosa, e o Jacob, que tá ali em Crepúsculo, totalmente inocente. Inclusive, ele não aparece muito em Sol da Meia-Noite, já que ele tá mais presente na vida da Bella do que do Edward. Mas, enfim, ele é um tadinho nesse livro. Eu fiquei, sinceramente, eu fiquei com vontade de adotar o Jacob nesse livro. Uma pauta muito importante é que eu vi muita gente comentando a questão sobre o Edward ser tóxico. Será que o Edward foi um boy tóxico? E, gente, existem várias e várias perspectivas de várias e várias pessoas diferentes. Eu posso pensar de uma forma diferente que vocês. Mas eu vou impor o meu ponto de vista sobre essa acusação do Edward ser um cara tóxico. No início do livro, como eu falei pra vocês, ele tem um excesso de proteção. Na verdade, ele tem um excesso de proteção no livro inteiro, mas no início eu achei que era tipo muito isso. Ah, não, ele quer proteger a Bella, ele tem um excesso de proteção. O que ele tá fazendo não tá fazendo mal a ela, na verdade tá protegendo ela. Depois a história foi passando, eles foram ficando mais íntimos. Aconteceram algumas cenas que eu não vou citar, não vou dar spoiler pra vocês, cenas inclusive que não estão em Crepúsculo e não estão no filme, em que eu vi que realmente o Edward ele tinha passado um pouco do limite. E pra mim, essas coisas, essas cenas específicas foram traços de possessividade. Seria um traço de uma pessoa possessiva, de uma pessoa tóxica. Não em todo momento, e já dando assim uma ressalva aí, defendendo só que não o Edward, quando ele puxa esses traços de ser uma pessoa possessiva no livro, ele reconhece, ele mentalmente se corrige, diz que não deveria ter feito aquilo e que não deveria tornar a fazer, não é? E ele pede desculpa a Bella, tudo e tal. Mas que são coisas também que a própria Bella nem tá nem aí. Lógico, gente, que a gente tem que considerar nitidamente que alguns casais que a gente vê aí em casos de possessividade, a pessoa lá apaixonada não percebe, só que nós como leitores vemos que esse não é realmente o caso do Edward com a Bella. Então eu acho que assim algumas cenas, pra mim considerar que o Edward foi sim possessivo e tóxico. Algumas cenas dessas que ele corrige, e agora eu vou dar um spoiler, mas é um spoiler besteira, assim, gente. Acho que vocês não precisam nem passar esse trecho do vídeo por ser um spoiler. É que ele fala, né, ele considera acho que umas 2 vezes no livro, que é a primeira vez que ele tá se apaixonando e que parece que ele tem até 13 anos e não mais de 100. Então tudo pra ele é novo, ele nunca tinha experimentado, por exemplo, o ciúme, ele não sabia o que era ciúme, ele descobrindo que é ciúme também é muito engraçado. Então, tudo pra ele é novo, e aí ele tá tentando se moldar ali segundo o mundo da Bella, segundo essa paixão, esse amor novo que ele tá tendo. Então a gente tem que dar um crédito a ele por isso. Mas o que eu acho muito interessante no Edward, é o que eu falei, ele erra sim e ele se autocorrige. Agora eu queria fazer algumas considerações negativas sobre o livro. Sobre a história em si, a narrativa. Não tenho nada a reclamar. Como vocês viram, eu amei, eu me apaixonei, eu ri, chorei. Eu amei. Não tenho nada a reclamar da história, da escrita, da autora, nem nada. O que eu tenho pra falar mais é sobre a edição, né, do livro, que é o que muita gente tá reclamando também. A capa dele é normal, não achei isso ruim, eu vi muita gente reclamando e tal, mas eu acho que deve ter sido por conta do preço. Essa capa dele é normal, a capa dos outros livros da coleção também são normais, então tipo, mesma estética, eu não achei nada ruim nisso. Talvez tenham achado ruim porque o livro é maior, né, é mais grosso, mas eu achei legal e não me influenciou em nada. A folha dele é bem fina e aí isso é um pouco chato, né? Dá pra até ver as palavras do outro lado da folha e aí quando a gente passa o marca-texto transfere
E eu acho que isso até compactuou para que o livro fosse um pouco mais fino. Eu esperava um livro bem mais grosso para o número de páginas. As páginas dos outros livros, vocês podem perceber que elas são bem mais grossas. E isso quebrou um pouco a minha expectativa quando ele chegou, porque eu gosto de livro grande e eu pensei realmente que esse livro ia ser bem maior do que ele é. Mas isso também não me impactou em nada. A letra dele é um pouco menor também, eu vi muita gente reclamando sobre isso. É um pouco menor que as edições dos outros livros. E isso não me influenciou em nada também, mas se fosse maior seria melhor, porém também não me prejudicou em nada. Uma comparação que eu vi muita gente fazendo também é que Sol da Meia-Noite tem tipo o dobro de páginas que os outros livros, porque o Edward pensa demais e tem tempo demais pra pensar, tempo de sobra pra pensar, e a Bella não pensa. Então, hashtag também compactuo com esse pensamento. Eu paguei R$25 nele na Black Friday pela Amazon. Depois eu vi que tinha ficado mais barato, alguns centavos, ficou 24 alguma coisa. Mas eu achei que valeu super a pena por esse preço. Eu não pagaria R$60 como ele tava na pré-venda e ficou um tempo ainda. Eu cogitei comprar porque eu queria muito, muito esse livro. Mas me controlei e não comprei. Então assim, por 25 valeu muito a pena, mas eu não pagaria os R$60. Até porque R$60 é um livro, tipo, capa dura, todo caprichado, todo perfeito. Tem que ser R$60 pra mim, tem que ser um livro totalmente perfeito e muito, muito grande. Apesar de eu ter amado Sol da Meia-Noite, eu não pagaria R$60, como muita gente pagou na pré-venda. Uma coisa que eu achei negativa, mas não tão negativa, é que os capítulos eles são muito extensos. Então eu acho que assim, se dividissem em mais capítulos, ficaria melhor pra ler, na minha opinião. Eu gosto de ler capítulos pequenos. Nem que eu leia a mesma quantidade de páginas, mas eu leria, por exemplo, mais capítulos. Eu acho que tendo essa pausa maior, eu leria em tempos mais pausados durante o meu dia. Então, alguns capítulos foram bem cansativos, principalmente os primeiros, que eu tinha julgado chatos, né? E aí, se fossem menores, assim, fossem divididos, por exemplo, um capítulo em 2, eu acho que seria bem menos cansativo. Mas já lemos e estamos aí, leria de novo. Minha vontade de esquecer que esse livro existe pra eu poder ler de novo. Eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem um like, me sigam no Instagram, me sigam no Scoob. Gente, deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça resenha de algum livro, ó. Vão lá no Scoob, vocês vão saber quais livros eu já li. Lá no Instagram, como vocês já sabem, eu apareço bem mais nos stories diariamente. Vocês podem mandar mensagem pra mim por lá. E eu tô postando vários vídeos agora também. Eu não diria vários, mas estou postando alguns vídeos de vez em quando no IGTV e no Reels. Então, vão lá, me sigam. Vocês vão estar mais pertinho de mim. Eu gosto muito de estar assim pertinho de vocês. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo, deixem um comentário. E até o próximo.